Justiça de São Paulo suspendeu o retorno às aulas anunciado pelo governo do estado em parte das cidades paulistas a partir do próximo mês. A magistrada decidiu que o estado deverá aguardar que os professores sejam imunizados contra a Covid-19. A decisão vale para todas as cidades que estejam nas fases vermelha ou laranja. E sobre a suspensão do retorno das aulas presenciais em São Paulo, nós vamos conversar agora com o secretário estadual de Educação, Rocieli Soares, para entender quais as medidas que o governo vai adotar a partir de agora. Secretário, bom dia. Vocês já procuraram a Justiça para tentar um recurso e restabelecer o calendário das aulas presenciais em São Paulo? Bom dia, Elisa. Bom dia, Colombo. É um prazer estar aqui com vocês. Nós ainda não fomos notificados da decisão. Isso é importante deixar claro. Nós ainda mantemos as nossas atividades. Hoje, aqui no estado, estava previsto o planejamento dos professores e nós mantivemos enquanto não houver a notificação. Até porque a gente quer entender, por exemplo, quando chegar realmente a decisão, se a suspensão é de qualquer atividade ou é só atividade com estudante. Porque tem muitas escolas municipais, estaduais e até particulares que, desde o ano passado, o professor tem ido para a escola para fazer as atividades a partir da sua escola, ainda que seja à distância. Isso está barrado, está proibido o planejamento. O planejamento, inclusive, é para fazer o professor discutir lá com os seus colegas as condições, esse processo de volta local. E, obviamente, o Estado vai recorrer ainda hoje, assim que tiver a notificação. Então, secretário, só para esclarecer uma coisa pontual aqui, tem escola particular que já retomou o ano letivo nessa semana aqui. Hoje, os alunos podem ir à aula, então, como o Estado não foi notificado, eles podem ir à aula hoje? Enquanto não houver a notificação, ainda está em funcionamento. Nós não alteramos, porque nós precisamos entender o teor. E, obviamente, a notificação, inclusive, precisa ser para o governador, porque a juíza de primeiro grau está alterando um decreto do governador, né? Ela está mudando um ato do governador, não é do secretário. Então, é importante dizer, a proibição de volta às aulas por parte da liminar só vale a partir da notificação e, obviamente, estaremos recorrendo. Hoje, nós estamos entendendo que as atividades podem acontecer pelo menos até o momento da notificação, que até este minuto nós não recebemos. Importante deixar claro isso mesmo, porque pode ter um pai ou uma mãe vendo pode o estar jornal nos assistindo agora, e pensando, puxa, peraí, então não tenho de levar. Então aí, nas palavras do secretário, por enquanto permanece tudo igual. Secretário, inclusive o senhor já nos deu uma entrevista aqui falando a respeito do avanço ou não de casos dentro das salas de aula e até justificando que quase não tiveram casos registrados, de que foi um cenário dentro das escolas, dentro das salas de aula, que não seria capaz de gerar nenhuma grande preocupação. Esse cenário permanece dessa maneira? Vocês ainda estão confiantes de que esse retorno às aulas não vai gerar um avanço significativo nos casos de Covid? Exatamente, Elisa. A gente teve desde o dia 8 de setembro 2 milhões de alunos circulando nas nossas escolas e nós não tivemos nenhum caso de transmissão dentro das escolas. Isso é importante. E quando a gente está falando de volta às aulas, a gente não está falando de voltar às aulas exatamente como era antes, não é com os 30 alunos, a gente até está vendo imagens assim, com as carteiras, né, com as classes, com distanciamento, vai voltar 6, 7, 8, 10 alunos no máximo por sala de aula, alimentação com rodízio, horário de entrada e de saída com rodízio, enfim, são muitos cuidados, é seguir o protocolo. Escola seguindo o protocolo no mundo inteiro tem se mostrado seguro, isso é muito importante. Secretário, a decisão da Justiça foi baseada num pedido do sindicato que representa os professores. Eu queria deixar de lado qualquer questão política envolvida nessa questão e perguntar ao senhor o seguinte: há uma preocupação que é legítima de muitos professores e funcionários, muitos deles idosos, numa faixa de risco que pode representar para eles um agravamento da doença caso contaminados. Como vocês trabalharam neste período para dar segurança aos professores e aos funcionários, especialmente aos mais idosos, para que eles possam confiar na possibilidade de voltar para uma sala de aula, para o ambiente escolar? Colombo, desde julho a gente tem falado sobre esse assunto, tem feito formação continuamente, voltamos presencialmente de forma opcional, com um número significativo de alunos passando pelas nossas escolas, com milhares de professores,
Nós estamos desde 4 de janeiro atendendo 150 mil alunos em recuperação nas nossas escolas, nenhum caso de transmissão, e a gente tem mostrado. Hoje, por exemplo, a nossa programação de planejamento era o professor ir presencialmente para a escola, entre os professores e os funcionários fazerem esse planejamento, discutir, olha, isso aqui na escola não está legal ainda para esse retorno, como é que a gente vai corrigir? A gente vai corrigir com dinheiro direto na escola, que a secretaria mandou, a gente vai pedir para a secretaria, a gente vai diminuir o número de alunos, porque essa possibilidade existe. Então, a gente está tomando todos os cuidados. Na terça-feira, eu estive com mais de 100 mil professores conectados, por 2 horas, discutindo o retorno das aulas. Minha equipe toda, durante a semana, fazendo o planejamento, fazendo esta mesma discussão. E nós alteramos o calendário, Colombo, que ia começar no dia 1º de fevereiro, segunda-feira, para o dia 8, justamente porque sentimos essa necessidade de discutir mais com a categoria durante o processo de formação para estarmos melhorando essa percepção, que eles vissem a escola. Então, a gente aumentou em 1 semana o planejamento justamente para termos este momento. Secretário, o senhor disse que as salas de aula, que as pessoas não precisavam se preocupar, porque elas não vão ficar lotadas, aquela coisa toda, vai ser um número reduzido, 6, 10, 12 alunos. Essa decisão parte de quem? Da própria escola ou o pai precisa informar a escola que não se sente confiante? De quem parte quem é que bate esse martelo? Bom, vamos lá. Sobre a determinação de número de alunos, é o próprio decreto do governador. Você pode ter no máximo até 35% na bandeira vermelha e na laranja de estudantes presentes na escola durante esse período, naquele dia. Então, aqui já é uma limitação que não é negociável, é até. O que é negociável? A escola pode dizer, eu tenho funcionários que são grupo de risco e que não podem vir. Eu não tenho como atender 1/3 dos alunos, por exemplo. Eu posso fazer 20% dos alunos? Pode, ela vai justificar e aí nós autorizamos. Então, do ponto de vista institucional, é assim que funciona. A escola, ao fazer este planejamento, inclusive um dia importante é hoje, de discutir quantos devem voltar, quantos não devem, em que formato, como funcionará o rodízio. Por exemplo, nós orientamos as nossas escolas de 6º ao 9º ano e de ensino médio, que a cada semana vai um grupo de alunos. Na outra semana, outro grupo, na outra semana, outro grupo, por exemplo. E aí a escola, durante a semana que vem, vai informando os pais. Olha, pai, o seu filho poderá vir aqui tal semana. Ou, se for de 1º ao 5º ano, em tais e tais dias. Então, a escola vai comunicar à família sobre quais são os alunos, qual é o procedimento. Por isso que esse planejamento foi estendido, tanto para melhorar a percepção e a discussão com os professores, como também para termos um processo de comunicação com as famílias melhor. Secretário Estadual da Educação de São Paulo, Rocieli Soares, obrigado pela entrevista e nós vamos conversando ao longo do dia para ver como é que essa história vai se desenrolar. Muito obrigado pela entrevista mais uma vez, viu, secretário? Obrigado, Elisa. Obrigado, Colombo. Temos confiança que a Justiça revisará assim que a Procuradoria-Geral do Estado ingressar com um recurso a respeito e dizer, escola precisa ser prioridade de fato. Não dá para ter bar aberto, não dá para ter uma série de coisas abertas. Inclusive, um dos sindicatos que entrou na Justiça está com a colônia de férias abertas e isso pode. E ele diz que a escola não pode. Então, o funcionário pode ir para a colônia de férias, mas a escola não pode abrir. Está na hora da gente priorizar a educação de verdade. Obrigado pelo espaço e bom dia a todos.